Gente, boa noite. Então, estamos nós de novo aqui, depois de Obrigada. uma longa férias aí. Quem é que está falando aí? Quem é que chegou aí? Resolve lá, depois você me avisa. Leila, o som, querida. Tô sem som? Agora sim. Pronto. Então, gente, depois dessas longas férias aí que nós tivemos, tá? Então, agora as nossas... tudo isso aqui está acontecendo, gente, porque é irradiação da nossa galeria, tá? Então, a gente tem a galeria de arte lá no clube e a gente irradia esse conhecimento, né? Esse é o ponto todo. Então, nós vamos ter agora 8 encontros, né? Então, hoje nós vamos tratar das escolas e grupos de arte, né? Que são Katsushita, tá? Hokusai. Eu não sei se você já... tem uma tela dele muito importante que é chamado A Onda, tá? Eu não sei se vocês já viram. Eu acho que viram, vocês já viram, mas não sei se vocês sabem que é dele, né? Você sabe, Leila? Você já viu? Já, né? Tá, então é uma obra bastante importante. Eu quero dar um pulinho no mundo todo agora, né? Eu já vou explicar para vocês que modelo é desse módulo agora. Aí, claro, nós vamos falar do Volpe, a quebra, movimentos artísticos, para quê, né? Andy Warhol, né? A fábrica, Mário de Andrade, ser autodidata, museu, o que é, a arte e economia. E aí, né? Eu acho que é legal essa questão do artista espelho e sombra, porque a gente navega em torno de onde ele foi criado, né? Lembram você, Ortega y Gasset, né? Eu e minhas circunstâncias. Então, desculpem. Então, no caso aqui, eu estou percebendo que eu não estava falando muito para vocês dos grupos, das escolas, das instituições, tá? Que eu acho que é bem legal. Eu fui 21 anos, né, diretor de museu. Então, para entender o que é um museu, né? Quando eu entro em arte e economia, eu fui 20 anos leiloeiro oficial, né? Então, temos a Slavieri Guedes, a nossa galeria, já há 23 anos. Então, acho legal passar essa experiência teórica e prática para vocês. Aí vocês vão começar a entender o que é uma escola, né? O que é um grupo, né? O que é uma instituição, como dar valor, dar preço, dar não só o apreço numa obra de arte, mas entender essas questões, né? E como a gente está cada vez mais junto, a gente vai ficando mais íntimo e a gente vai questionando, vai duvidando, vai tentando entender. Então, eu estou tentando trazer para vocês aqui uma compreensão um pouco mais básica, né, de um conteúdo de arte que eu tive muita sorte na minha vida, sabe? Eu deixei as portas abertas, as pessoas legais foram entrando, pessoas que não eram tão legais, a gente vai... Só um instantinho. Tomando líquido para limpar, né, a garganta, e as pessoas a gente vai tirando também. A idade vai dando isso para a gente, né? A gente vai sabendo quem a gente deve ter do lado e quem a gente não deve ter do lado, né? Então, chega da filosofia, né, de agora, mas entrando nesse assunto aqui, lá vamos nós. Opa, olha lá. Esse é o nosso primeiro encontro, escolas e grupos de arte. O que são? Esse é o problema, né, do que são. Eu nunca consigo começar do aqui e agora, né? Eu preciso começar, não sei se é realmente do começo, mas eu preciso começar do que eu acho que é um começo, né? Vamos lá. Para quem já estudou Kabbalah, entende bem a diferença dessas duas palavras, né? Do conhecimento para a sabedoria, ou seja, da teoria para a prática. Não que conhecimento seja só teoria. Aí a gente tem que se aprofundar nisso, né? E aí, né, da teoria para a prática. Esse é o ponto que a gente vai se aprofundar aqui e tentar entender esses modelos. Tudo isso, gente, está embasado numa palavra importantíssima, né? Cultura. Vamos lá.
Claro que a gente pode discutir isso, mas a minha opinião, pelos meus estudos até hoje, toda a cultura, todo o conhecimento, toda a sabedoria que nós temos, adivinharam. Ficou legal essa palavra? Adivinharam, né? Eu acho que ela não existe, mas vamos lá, vai. Adveio, tá? Mas eu gostei do adivinharam, tá? Acreditem. Por isso que eu estou usando a palavra acreditem, da religião. Foi a partir de uma tentativa, né, de se ligar ao todo, né? Porque, lembram, eu geralmente gosto de falar de 2 milhões de anos atrás, porque não tem uma data específica, mas eu gostei dessa data até hoje. Por volta de 2 milhões de anos, nós adquirimos o autoconhecimento. Espera, o que tinha antes? Intuição, ou melhor ainda, instinto, tipicamente animal, né? O animal ele tem instinto. Então, nós saímos dos instintos, fomos para o autoconhecimento, né? ou a ciência de si. Ó, eu sei que eu habito aqui, eu sei que eu estou mexendo a minha mão, eu estou olhando para a minha mão, e essa mão é minha. Né? É como, imagina, eu estou comendo um chocolate, de repente eu mordo o meu dedo achando que o meu dedo é o chocolate. Né? Então, determinados seres fazem isso. Né? Não sabem distinguir um chocolate da própria mão. Claro que é um exemplo absurdo, né? Mas existe isso, existem pessoas, humanos, com esse tipo de problema. Né? Então, a cultura, se ela veio, né, Olívio, da religião, de onde que veio cultura? Veio da agricultura. Como assim da agricultura? Porque a agricultura ela só foi ser controlada há 10 milhões de anos atrás. E por que ela foi controlada? Porque nós dormíamos olhando para o céu. Os nossos primeiros deuses foram, e para alguns ainda são, né, a natureza. Na nossa comunidade mesmo, nós temos Baruch Spinoza, século XVII, né? Ele buscava a natureza. A diferença entre Baruch Spinoza, né, e Ramban buscava a transcendência, tá? Moshe Ben Maimon, estou falando, tá? Não Nachnias, tá? Que um é Ramban com M, que é o Moshe, e outro é Ramban com N, tá? Tem uma diferença muito grande entre os dois. Então, a natureza, qual a natureza que nos tocava em primeiro lugar? Sol, a Lua, aí as estrelas, aí os planetas. Então, nós começamos com essa observação e percebemos que acontecia determinadas coisas na Terra. Na Terra, a Terra onde nós pisamos, que advém o nome de Adão. Adão em hebrite, que é de hebraico, quer dizer vermelho, vermelho, barro, barro, terra. Né? Nós começamos a compreender, portanto, né, esses deuses que agriculturavam a nossa terra. Daí a cultura. É como você entra num laboratório, lembram? Eles fazem cultura no laboratório. Eles pegam um determinado vírus, um determinado tipo de ser não visível e ficam analisando aquela cultura. Então, para nós aqui, a cultura, ela é, olha que palavra que eu gosto e tenho dificuldade com ela. A cultura é tudo. É uma compreensão de tudo, tá? Tudo que está em movimento, a cultura do universo, a cultura do planeta, a cultura de nós mesmos. Pois bem. E claro que eu não posso deixar de passar, né? Vocês sabem que eu adoro essas cavernas, né? No caso aqui nós estamos em Chuvê. Essa caverna, eu acho ela muito mais interessante, porque atualmente estão falando que talvez seja a mais antiga de todas. Tá? Existe uma que está sendo discutido dos neandertalenses, que talvez ela tenha 60 mil anos. Tá? Que a nossa aqui da Capivara está batendo, para alguns, né, a data de 40 mil anos. Essa Chuvê dizem que é entre 40, 50, 52 mil anos. Né? Então, aí a utilização de urânio e carbono para detectar isso. Né? Um dia a gente fala de carbono e urânio também. Tá? Mas o que é legal aqui, de repente vocês estão olhando essa parede, esses desenhos, foi o mesmo cara que fez. Não. Você tem desenhos aqui que foram feitos depois de 1000 anos.
desenhos que foram feitos depois de 10.000 anos. Gente, quantos anos eu vou viver? 80, 90? Tá? Sei lá, 100 anos se o Val cuidar de mim? É bastante. Né? Então, o que acontece aqui, nisso que vocês estão vendo, é a escola. Sem a escola, nós não estaríamos hoje em 7,7 bilhões de habitantes. O que vem a ser escola? É a passagem de conhecimento. Então, nós passamos o conhecimento um para o outro. E essa passagem de conhecimento que foi melhorando a nossa vida. Não tem pessoas que falam, nossa, a vida está uma porcaria, está ruim, nunca... Gente, nós nunca tivemos no nosso planetinha 7,7 bilhões de habitantes. O planeta, acreditem, está sensacional mesmo com essa pandemia, que nós nunca atingimos um número desse. Claro que a gente tem, não é um idiota falando, né? Apesar que idiota é uma palavra que tem 800 anos, é aquele que fica no cantinho, né, sozinho. Por isso que é uma palavra de origem da média Idade Média, tá? Que falava-se isso. Porque naquela época todo mundo morava no único cômodo, e esse id, que Freud veio utilizar essa palavra depois, idiota, ele ficava num cantinho sozinho. Né? Então, só ele se achava. Então, nós estamos aqui hoje, não como idiotas, exatamente por causa da passagem de conhecimento. Consigo atingir vocês? Estão entendendo que vocês, cada um de nós está aqui porque o papai e a mamãe cuidou, ou alguém cuidou da gente, ou alguém passou o conhecimento para nós? Isso é uma escola. Sem isso, nós não estaríamos aqui. Tá? Gostaram da mudança? Ficou legal a mudança de slide agora? Tá bom? Então, aqui estou trazendo para vocês exatamente esses desígnios, desenhos, né? Que são estudos, que são instituições, que são grupos religiosos passando conhecimento, grupos mágicos passando o quê? A cultura. Estão entendendo o peso da palavra cultura? Agora, de onde veio para estar aqui? Se tem uma árvore aqui, se tem um animal, aqui é natureza. Então, isso é escola, isso é cultura, isso é conhecimento se transformando em sabedoria. Tá? Então, imagina só, La Cueva, né, de las Manos, na Argentina. Quando você olha um trabalho desse, reparem bem no trabalho. Tem trabalhos aqui que o artista, né, que essa palavra não passa de 800 anos, e como nós a compreendemos hoje, ela não tem mais do que 500 ou 400 anos, a palavra artista. Ela vai mudando, ela foi mudando. Artista era uma outra coisa na média Idade Média, principalmente na baixa Idade Média. Né? Então, é isso. Agora, vocês estão vendo essa mão aqui, quase que central branca? O artista, ele encheu a mão dele desse pigmento branco e colocou a mão ali. E outras, ele pegou um canudinho e soprou. Ele não molhou a mão na tinta, ele soprou sobre a mão. Então, as costas da mão que deve ter ficado branca. Aí ele fez o efeito negativo, que nós chamaríamos em fotografia. Né? Ou ele cria aqui o espelho e sombra. E como eles foram fazendo isso? Pela escola. Um foi passando essa iniciação para o outro. Claro que eu já estou usando uma palavra aqui, iniciática, né? Foi feita uma iniciação, um estado de neófito, né? Ele vira um aprendiz, depois ele vira um companheiro, e aí ele vira um mestre, né? Ele tem todo esse conhecimento. Então, aí nós vamos para a casa da Nineta agora, tá? Olha aí, Nineta. Aí nós temos a origem da palavra escolé. Escolé, tá? Não sei, me corrija a pronúncia, Nineta, como sempre, né? Todo mundo me corrige, mas pelo que eu sei é escolé, né? Agora, é como a gente para ver. Vocês estão vendo o meu mouse? Quando vocês percebem esse tipo de letra aqui, Escolhi.
Escolhi, obrigado, Escolhi. querida. Escolhi, obrigado. Ó. Então, o escolhi, tá? É aonde a gente vai ter essa aglomeração, essa compreensão, esse entendimento de escolhi. Não vou me aprofundar tanto nessa palavra, que aqui não é aula de cabalá grega, tá? Vocês me matam, né? Mas, se vocês pegarem essa letra aqui, ela é grega ou ela é jônica? O que é o jônico? É um dialeto do grego. Então, o grego tinha e tem, conforme for, vários dialetos. Olha a complexidade também. Não é que, nossa, aquele cara fala grego. Você tem que perguntar qual o grego que ele fala. Tá? É o grego puro? E quem começou a falar o grego puro? Quem falava a dialética jônica, né? No caso, aí nós vamos pegar um Aristóteles. Ele falava jônico, né? E aí, para onde nós vamos? Olha que legal. Nós vamos para o cara que está falando, né? Apesar que eu me considero mais um facilitador. Acho que alguns de vocês me xingariam por isso, né? Mas eu me considero mais um coach e um facilitador. Essa palavra professor, ela vem de acordo, também é uma palavra de 800, talvez 900 anos, ela vem de acordo com a agricultura-cultura, porque a palavra professor vem daquele que tinha fé, é profé, quem tinha o conhecimento da fé. Por isso que esses que eram padres tinham a pró-fé, viviam em ordens, ordem, olha a palavra ordem, equilíbrio, buscando conhecimento, buscando o ofício. Era onde eles escreviam, né? no office, no ofício, lá que eles escreviam os códex. Então, o professor, como ele tinha fé, ele ia ensinar quem não tinha luz. Lembram quem não tinha luz? Lembram quem é? O aluno, né? Porque o aluno, o A aqui quer dizer que ele não tem luno, não tem lume, ele é sem luz. Então, quem tinha ordem, quem tinha fé, passava a luz, tá? Através da escoli, tá? A partir da escola, tá? Pois bem. E aí nós vamos entrar agora na primeira escola que existiu. Na primeira escola. É a escola de um cara chamado Pitágoras. Só que, Olívio, você tem certeza que foi a primeira escola? Eu tenho certeza absoluta que não foi a primeira escola. Tá? Só que aqui hoje eu não vou entrar em esoterismo, em ocultismo, tá? Porque a escola pitagórica é tida como a primeira escola esotérica e secreta que se teve. Porque ele buscava os cálculos aritméticos, matemáticos, óbvios que não tinham esse tipo de nome, tá? E aonde esse cara foi beber da fonte dele? Ele foi beber no Egito. Ele foi passear também pela pseudo-Europa na época, né? Nós estamos falando aqui no século V, VI antes de Cristo. E se prepare que esse trabalho que vocês estão vendo aqui é um trabalho de Rafael Sanzio. Vocês vão ver que coisa magnífica o que é esse trabalho num todo. Estão vendo esse cara de bigode aqui, ó? Ele é o primo Alertino, é o primo do Val, é o Alertino, não é nada. Esse cara aqui é o Avícina. Alguém já ouviu falar do Avícina? Guardem esse nome, que é um cara muito importante, tá? É bem legal. Vamos andando. E aí, nós entramos, então, né, nesse quebra-cabeça aqui, nesse mural aqui, né, que é bem legal. Aqui a gente está começando a entrar num cara que bebeu da fonte de Pitágoras. E esse cara que bebeu da fonte de Pitágoras se chama Sócrates. Sócrates bebeu da fonte dele, tá? Então, nesse momento que ele bebe da fonte, que ele não deixou nada escrito, né, o Sócrates, ele teve um discípulo, aonde esse discípulo ele fazia esporte, ele treinava e estudava no ginásio,
que um dia esse ginásio, lembra, eu fiz ginásio, tá? Então, nesse ginásio que ele fez, na Grécia, surge a academia. Então, aí só... Ó, Pitágoras andou por um monte. Vamos acreditar que ele tenha observado, tenha sido... ele se embriagou em vários outros conhecimentos, qual hoje aqui eu não vou me declinar, porque é muita coisa, tá, gente? Então, eu vou partir da ortodoxia. Pitágoras, Sócrates, agora Platão com a academia, né? Quero mostrar melhor aqui para vocês. Estão vendo esse mosaico? Magnífico, né? É a escola de Platão, né? Academia, aonde, né? Ele vai ter depois, né? Um outro local. Olha que interessante aqui, né? Aqui era a academia. Academia de quem? Platão. Lembra quando a Sônia tá discutindo com o Val? Ela chega para o Val e fala assim, Val, você está sendo muito platônico, né? O que quer dizer isso? Que está vivendo no mundo das ideias, tá? E aí o que acontece? Aí o Val chega e fala, não, Sônia, eu estou vivendo no mundo aristotélico, tá? Então, o que ele quer dizer com isso, o mundo aristotélico? Eu estou vivendo no mundo real, que é o mundo do Liceu de Artes e Ofícios. Tá? Agora, puxa vida, por que Aristóteles, né, ele resolveu criar esse liceu? Porque ele era o melhor aluno de Platão, gente. Olha o conhecimento sendo passado, olha os grupos, olha as escolas. Né? Estão entendendo o caminho que a gente está fazendo? E a gente vai terminar na arte hoje. Olha o caminho que nós estamos passando. E aí, o que acontece aqui? Ele sai fora da academia, vai correr o mundo, e aí, que ele está o bonitão aqui, né? Aristóteles, ou Aristóteles, né? Desculpe, Aristóteles, ele chega aqui para nós, né? E busca um outro tipo de conhecimento. E aí, ele vai fazer o que nesse quebra-cabeça? Ele vai ser professor de Alexandre, que um dia será o grande. E nesse dia que Alexandre conquista a Macedônia, conquista a Grécia, conquista vários outros locais, ele vai conquistar, lógico, que a cidade de Atenas. E aí Aristóteles fala para ele, olha, eu quero um terreninho e quero montar uma escola. Dito e feito. Por causa disso, ele montou o Liceu. E Liceu é diverso ao pensamento platônico. Por isso que ele cria vários livros, vários pensamentos e várias sequências. Vocês estão entendendo o conhecimento, como ele vai sendo passado, ele vai sendo estruturado? E eu estou apresentando aqui para vocês de um jeito que minha mente não gosta. Vocês sabem, o Peter ainda está do teu lado aí, Val? Não, tá. O Peter ele fala que eu vou e volto. Realmente, eu vou e volto. Minha mente ela tem uma postura linear, mas eu tento expandir, né, a minha forma de pensar. Eu não sei se eu tento, talvez eu tenha vindo assim. Né? Então, existem várias outras coisas acontecendo no mundo nesse momento. Né? Os Olmecas, na Mesoamérica, o período Qing na China, que dará a Qina, China, foi o primeiro imperador que deu origem a esse nome, qual nós chamamos de China. Né? É como nós chamamos o Japão de Japão. Japão é Yamato, né? Como o Egito é quem? Né? Então, cada um tem o seu nome. Como a própria Grécia não é Grécia, né? Ela advém de Helenos, né? É um outro nome. Então, a gente tenta entender o que tem para compreender depois e dar saltos. Então, nesse momento, nós estamos percebendo aqui o conhecimento sendo passado. Tá? E aqui estão eles, ó, nessa troca. Eles não estão numa sauna, não, gente. Tá? Não estão aqui no Clube Hebraica fazendo sauna. Olha o Zé Luiz lá, tá vendo? Olha lá, olha o Fernando. Olha o Daniel lá sentado lá, tá vendo? Ó, tem até o rabino de barba ali, ó, de quipá, tudo, estão vendo? Essa troca toda que a gente está tendo, que é o ato de pensar, o ato de passar o conhecimento. Pois bem, aí
Essa aqui eu estou trazendo objetos de arte de época para a gente compreender onde nós estamos indo, tá? Aqui nós estamos no ano 100, na Roma, que bebeu todo o conhecimento grego. Lembrando que as colunas gregas advieram do Egito. Então, tem toda essa ligação das escolas, né? Elas vão sendo passadas aqui, tá? E esse conhecimento, olha a sala de aula. Olha que interessante aqui, a sala de aula. E quando eu estou falando em português do Brasil, né? Era chamado de sala aí? Não, já se usava-se o office, tá? Local onde se encontravam, né? Então, a gente percebe que o orador, essa é uma obra do século III, tá? Ano 200, aonde o orador é aquele que passa esse conhecimento. Olha que legal. Orador, oratório, oratorium, or. Lembram o que quer dizer or? Or quer dizer boca. E quando você fala a palavra or, ó, falem a palavra or. Que signo que vocês fazem com a boca de você? Um O. Ó, or, orar é boca, oração, oratio. Aquele que está orando, que é religioso também. Ou aquele que é orador, que já não é tão religioso. Estão entendendo a importância da religião na cultura? Tá? Olha, eu duvido muitas vezes de mim, duvido mesmo, mas isso está tão amarrado na história e na história da arte, tá? E aí, né? O que acontece na Índia, tá? Então, na Índia, eles têm o Gurukula, tá? Alguém quer corrigir o acento aí da minha palavra? Gurukula. Não sei se é Gurukula, Gurukula, tá? Esse era o jeito que os hindus, tá? Mais ou menos hindus, porque hindu é Índia, né? É como os nossos, né? Os nossos nativos aqui, né? Eles foram chamados de índios. Por que os nossos nativos são chamados de índios? Porque quando chegaram aqui, achavam que estavam chegando na Índia. Aí o nosso índio, em vez de ser chamado de nativo, foi chamado de índio, né? Que era a Índia, né? Então, aqui você tem um professor dando aula no estilo, claro que é uma foto contemporânea, que eu não achei uma foto de época. Eu fui lá para a Índia procurar foto de época, mas há 2.500 anos atrás eles ainda não tinham inventado a máquina, tá? Então, era uma forma de passar o conhecimento debaixo do símbolo de uma árvore. Ó, nós aqui já sabemos a importância de uma árvore, né? E aí, na China, também, que é um dos locais, só que essa é uma obra aqui, é um desenho de 1850, tá? Onde trata de como os alunos estudavam, né? Na China, isso desde 2.500, 2.700 anos atrás, a passagem de conhecimento, os grupos, as escolas, tá? E claro que eu vou falar dos nossos primos, né? Aí você tem os locais onde, né, é chamado de madraça. Graças a eles, acreditem, muitos de nós judeus sobrevivemos, por causa do período do século sétimo, oitavo, nono, tá? Esse é um estudo interessante sobre o judaísmo. O que aconteceu com o judeu do período da queda do segundo templo até o ano 200. É um período bonito esse de conhecimento, que basicamente a gente tem vários livros escritos, principalmente os Talmudim, né? O Jerusalém e o Jerusalém e o Babilônico, né? E nós vamos, claro que eu vou falar um pouquinho aqui, porque não se esqueçam que nós estamos na galeria do Clube Hebraica São Paulo e nós estamos irradiando o conhecimento da nossa galeria, tá? E, portanto, estamos aqui preocupados com a história, embasado na história da arte, tá? Então, a gente traz a nossa tradição judaica aqui. E nesse local eles estudavam, e aqui eles começaram, olha que legal, a traduzir o quê? Esses filósofos que nós falamos, porque eles somem no período helenista. Então, eu vou chamar de muçulmanos, tá? Para ficar genérico. Os muçulmanos, esses religiosos, tá?
que eram árabes, que estão... Porque árabe vem da Arábia, né? O iraquiano vem do Iraque, o turco, na época, vinha de Anatólia, né? Então, cada vez são vários nomes, né? Então, eu vou chamar de religião. Esses muçulmanos começaram a traduzir esses livros, tá? De Platão, de Aristóteles, e disso, por nós sermos primos, nós, judeus, falávamos e escrevíamos árabe, né? E, a partir do árabe, nós traduzimos para o hebraico. E aí nós escrevíamos com o alfabeto hebraico, com a gramática árabe. E alguns escreviam em árabe com a gramática judaica. Olha que lindo, que é o caso de Rambam, né? Rambam, Moshe ben Maimon, né? No século 13, 14, ele 13, 14, não, 13, 12, 13, tá? Ele estudava, não, 13 e 14, desculpe. 13 e 14. Ele morre em 1304, se eu não estou equivocado. E aqui é claro que a Sandra vai adorar agora, né, Sandrinha? É uma sala com doutores. Nós estamos aqui no manuscrito, né, de 1150, né, aonde vocês estão vendo uma escolástica. São Tomás de Aquino, né, Robert Bacon, né? Então, tem toda uma troca de conhecimento aqui, fabuloso, aonde nós vamos ter depois o quê? As faculdades. O que é faculdade, né? Ah, mas hoje é um dia facultativo. Você escolhe ou não trabalhar. Por isso que é facultativo, né? Então, a faculdade é um ato de pensar, né? Como o nosso próprio ato aqui, que é um doctore, né? Onde foi criado esses títulos, né? Então, essa passagem de conhecimento é muito legal, principalmente dentro do catolicismo apostólico romano. E aqui nós estamos no hall de entrada do meu prédio, né? Eu gosto dele, eu acho ele bem simples, o hall de entrada do meu prédio, né? Ele fica na Rua do Vaticano, tá? Bem legal, né? Esse aqui é um trabalho que está próximo à Capela Sistina, tá? É uma obra que tem ela tem, acho que dá quase 5 metros de altura por 7,50 ou 7,70 de largura. É uma obra feita que eu falei que ia trazer para que vocês revissem, uma obra de Rafael Sanzio, e se preparem agora para me detestarem, porque eu não vou me aprofundar, mas vou apresentar as figurinhas da Sônia para que vocês curtam, tá? Vejam isso, tá? É uma obra de 1509 a 1511, ele é um fresco ou um afresco, dependendo aí do país que você está, e fica na cidade da adivinhação, do Vaticano. Interessante, bonito, gostaram? É um colorido bonito, não é? Então, vocês estão olhando, estão gostando. Eu estou me embriagando de chá. E aí, de repente, vocês ficam um pouquinho mais perto. E aí a gente começa a tentar entender melhor ainda. Olha isso, gente. Cada um deles aqui é um filósofo, é um historiador. O que nós vamos preparar para o próximo módulo, eu quero escolher 8 obras, Soninha e Val, e nós vamos destrinchar em uma aula, em cada aula apenas uma obra. Tá? Uma obra. E vocês vão ver que não vai dar tempo. Eu tenho um colega, não lembro o nome dele, me parece que é Babur, não, é Cladur, não, é Arthur, né? Ele fala assim, ó, eu poderia ficar 3 meses falando sobre essa obra, tá? E o pior é que ele tem razão. A gente pode ficar 3 anos falando de uma obra dessa. Vamos chegar um pouquinho mais perto dela? Pessoal, pagou? Você pegou o ticket de todo mundo? Sônia pegou? O Val liberou todo mundo aí? Olha só. Olha aqui, esse é Leonardo da Vinci, no teatro, fazendo o papel de quem? De Platão.
E quem está do lado dele é o Biba. Não, não é o Biba, não é o Daniel, não. Sabe quem é, gente? É o Aristóteles. Estão vendo? Ó, vamos voltar para lá. Olha lá, está vendo? Estão bem no centro. Saímos do centro e vamos passear agora. Ó. Olha isso, tá? A gente está começando a ver aí Anaximandro e existem algumas dúvidas, porque Sancho não deixou claramente quem eram, tá? Então, aquele que está com a caneta Bic na mão ali é Anaximandro. Estão vendo a caneta Bic? Foi criada por um argentino, tá? E aqui do lado dele, talvez Euclides, tá? Olha que interessante, aquele que nós já tínhamos visto, que é no caso de Pitágoras e Arquimedes, talvez. Olha que interessante, né? Aí nós estamos vendo, talvez o Sócrates, tá bom, ali, e Michelangelo como do lado da direita, o Heráclio, tá? Que é o nome de um amigo meu. Olha só. Bem, eu vou andando, que a história nossa hoje é longa, mas tá. Então, Diógenes e talvez seja Xenofonte, tá bom? Olha aí, vamos andando. Ó. Aqui o Avícena, que eu já tinha mostrado para vocês, tá? Que ele é recente. Avícena é em torno do ano 1000, tá? Ano 1000 cristão. Olha a qualidade de cada um deles, tá? E aí, é claro que eu não posso deixar de falar da gente. Aqui nós estamos numa cidade chamada de Sura. É uma cidade que fica na Babilônia. Você já esteve lá, Miriam? Não. Essa cidade, gente, lembram com a queda do primeiro templo? Caiu o primeiro templo, ok? E aí começou-se a criar a yeshivá. E hoje nós temos várias yeshivot. O que é yeshivá? Yeshivá é uma palavra engraçada em hebraico. Quer dizer sentar, a palavra yeshivá. Tá? Por que sentar? Estão todos sentados porque precisam relaxar o corpo para saltar a mente para poder estudar. Então, isso é uma yeshivá. O local de estar sentado. Olha, todos sentadinhos, adquirindo o conhecimento do Rebbe. Tá? Olha só, né? Então, isso são as escolas judaicas, tá? Até hoje. E aí nós temos uma artista, Mary, tá? Essa é uma obra de 1881, 82, 1980, não, 1881, não é 82, não. Aonde ela traz aqui para nós os ateliês. Agora nós estamos entrando nos grupos de estudo, tá? Senão vocês me matam. Então, hoje, acho que a gente já aprendeu um pouquinho o que é uma escola, e aí nós vamos entrar agora para a escola de arte. Como ali embaixo, estão vendo aqui, ó, a escola École de Paris, né? E aqui ó, temos os caravagismo, pré-rafaelitas, os fauvistas, né? Escola de Ashcan. Então, nós temos escolas e grupos de arte. Vocês já estão entendendo hoje de onde veio isso, né? Essas questões estilísticas, né? De estudo. Pois bem. E aí nós temos as instituições, onde ela institui o conhecimento, para que a instituição, o instituir desse conhecimento, gere na sociedade a sabedoria, a prática, né? A formação do profissional, né? Onde você passará... Lembra que antigamente eram as guildas? Lembra, Sandra? As guildas, né? Os primeiros grupos? Pois bem. E aí, os historiadores de arte, né? Eles se debruçam sobre isso, né? Essas formas, esses estilos, essas iconografias, esses temas, essas narrativas, né? Todos esses conteúdos, tá? Eu tive a capacidade, que não foi fácil, de estudar até hoje. Chegou para mim, Arthur, o número de 288, né? Escolas e grupos de A a Z, onde eu escrevi há anos atrás o primeiro glossário que eu escrevi, há 20 anos, 22 anos atrás, e constituía, na época, era 176 escolas e grupos. Com o passar dos anos, eu cheguei à conclusão que o meu conhecimento está em 288. Tá?
escolas e grupos. Não estou falando instituições, tá? Pois bem, aqui nós temos, né, o nosso primeiro livro de arte. Nós já falamos dele aqui. Em 1055, né, Vasari cria Vidas, onde ele traz para nós esse primeiro livro, tá? Século XVI. E ele criou a primeira academia de arte do mundo. Foi lá no Belenzinho onde ele criou. Desculpe, foi em Florença, tá? Criou em Florença em 1563. É a primeira academia de arte conhecida. Mas aí, claro que um outro colega perguntou, não, mas e as outras escolas? Não eram escolas. E os outros estúdios? Pode ser que estúdio vem de estudare, que ainda não tinha os nomes de ateliê como nós temos hoje. É como você vai no vernissage sábado no clube do Harry Elzas. Por que o vernissage? Porque a última coisa que na época os artistas faziam, terminavam de pintar em óleo, passavam o verniz. Do verniz veio a palavra vernissage, né? E aí, né? Qual o estilo de Vasari, que criou a primeira academia de arte e, portanto, ele era um pintor, também era um arquiteto, ele era um faz-tudo na época, né? Ele era maneirista, era o estilo dele, tá? Mané vem do grego, aquele que tem mania, lembra? Mania, maneirismo, tá? E esse é um dos trabalhos dele, onde ele traz aqui todo, né, uma sequência de poetas, né, toscanos, e ele traz com isso para nós todo um conhecimento. Vocês estão vendo o conhecimento na mesa aqui, ó. Um mundo, né? Um mundo celeste. Agora, eu acho tão engraçado que nessa época, até 100, 150 anos antes, você tem trabalhos de mundos redondos. Então, determinados grupos já sabiam que a Terra era redonda. Vocês estão vendo aqui forma de medir, ó, né, um gnomo, né, os livros, a troca. E quem, claro, que está aqui? Durante Alighieri, né? Dante Alighieri. E ele está sentado numa savonarola, né? Esse aqui é um outro trabalho dele, né, de Vasari, a Forja de Vulcano, a forma de Vulcano. Vulcano era um deus, um semideus, né? Aonde ele... Olha, é um trabalho interessante, só que é um trabalho bonito, importante para o século XVI, mas ele perto de Michelangelo, de Leonardo da Vinci, de Sanzio, né? Poxa vida, né? Aí fica difícil. Agora eu vou passar para vocês, olha, percebam o tecido dessa senhora no centro da obra. Olha a pele, olha a qualidade da tinta. Esse é um trabalho, tá, de Bronzino, também um maneirista. Percebam esse azul no fundo. Olha o tipo de técnica que era, né, os maneiristas, tá bom? Olha que interessante esse trabalho aqui. Eu adoro esse tipo de carne. Carne à parmegiana. Esse era o parmigiano, tá? Vocês vão guardar bem ele, ó, né? Olha que beleza. Por que que é maneirista? Pela quantidade de informações e técnicas. Não vou me debruçar sobre isso. Estou trazendo aqui uma escola, um grupo, né? Agora, vejam, todos que eu falei até agora eram da Itália. Porém, nós temos esse Harry Howard, né? Olha, parece um dandy aqui, né? É um inglês que também foi um maneirista, tá? Século XVI. Olha que interessante. Viajavam muito lá, né? Então, aí nós vamos dar um salto bem legal. Ó, aqui é o prédio aonde mora a Miriam. A Miriam mora aqui. Tá vendo essa janela quebrada aqui? Foi ela, outro dia, que esbarrou sem querer e quebrou essa janela. Vocês conhecem esse prédio, gente? Não? Esse próximo vocês vão conhecer, ó, se preparem. Opa! Olha aí, Bauhaus. Feito pelo bonitão Walter Gropius, quem funda a Bauhaus. Já é um outro tipo de escola, um outro tipo de grupo, tá? Em 1919 é criada essa escola na Alemanha, né?
Todos esses artistas fizeram parte dessa escola. Claro que ela foi estupidamente colocada de lado em 1933. Não imagino por que ela foi colocada de lado, né? Parece que tinha um grupo lá chamado nazistas, que tiraram, né, essa escola da existência. Claro que ela veio resistir novamente. E eu trouxe para vocês aqui 2 artistas que fizeram parte. Esse bonitão aqui é o Vassily Kandinsky, tá? Onde ele bebeu de todos esses conhecimentos, né? E aí nós temos aqui, ó, um dos primeiros trabalhos dele e aonde ele chegou, né? Que é a chamada arte abstrata. Tá? E aqui eu vou trazendo esse cara. Arthur, você sabe quem é esse cara? Sabe, Arthurzão? Você está indo aí, Arthur? Não sei, Olívio. Esse cara, eu descobri essa foto dele outro dia também, cara. Você não vai acreditar quem é esse cara. O Klee. É o Paul Klee. Ah! Eu nunca tinha visto uma foto dele assim, cara. Eu descobri outro dia também. É o Paul Klee. Olha aí. O Paul Klee era professor, esse é um dos primeiros trabalhos dele, e aonde ele chegou? Ó, olha o tipo de trabalho dele, né? Pois bem. Ó, o que eu quis trazer hoje para vocês aqui, essa questão desse caminhar todo, né? A arte é vida, porém, a arte pede escola, estudo, studium, tá? A vida é conhecimento, né? A vida é conhecimento e, portanto, sabedoria, tá? E aí, se preparem, tá? Katsushita Hokusai, a onda, tá? Semana que vem. E aí, vamos ligar os sons aí? Gostaram? Ah, a Paty já está lá de coturno, já está lá de boné. Arthur, você viu a cara? Eu nunca tinha visto essa foto dele, cara. Não, nunca tinha visto também. Eu também não. Eu até brinquei com você, porque, de repente, você já tinha visto. Eu não tinha ainda. Eu fico maravilhado com as fotos que estão aparecendo com a internet e a gente vai conhecendo e é uma quantia de conhecimento absurda. É fantástico. Que época nossa, não? Que felicidade. É claro que as pessoas vão cobrar de nós falantes todos esses conhecimentos. Agora, é muito simples. Eu não sei. Quando a gente não sabe, não sabe. É simples. Agora, foi o que o Arthur falou. Vou estudar e trago. É essa a resposta. Essa é a chave. E tem quadros que estão sendo descobertos ainda. E mal estão na internet. E tem gente que, às vezes, cutuca a internet, acha e traz coisas novas, né? Eu vou dar uma palestra no Paulistano, sábado, sobre Da Vinci. Quer dizer, um grupo hoje não querem que chame ele mais de Da Vinci, porque ele não nasceu em Da Vinci. Ele nasceu em Anchiano. E querem que chame ele, né, esse grupo, de Leonardo, porque é o nome dele, o sobrenome dele. Claro, aí tem toda uma tradição do pai, notário, né, da mãe dele, que não era nobre, tem todos esses estudos. E ali eu vou me debruçar exatamente sobre 30 obras. Ele produziu em torno de 2.390. Tá, onde estão essas 2.390? Não tem, né? É claro que os caras estão pegando os desenhos dos cadernos, Arthur, para falar esse número, tá? Os museus. Mas, pelo que eu sei, o levantamento que eu fiz até hoje, são 27 obras conhecidas dele e não dele. Tem obras que, por exemplo, A Leda e o Cisne. Essa obra, onde que ela está? Né? Essa obra parece que ela está sumida. Agora, uma obra que é dele mesmo, que obra que pertence a ele? A Última Cena, a Última Ceia, pertence a ele. Tá? Agora, existem várias outras que você tem dúvida. Um grupo acha que é e outro grupo acha que não.
Então, não é uma coisa unânime, não é uma coisa única. Então, se alguém entra na internet, está lá escrito, né? Porque a internet, eu não sei se vocês são assim, ó. Você vai no tio Google e escreve lá, tio Google, quem é o Juvenal? Você vê na primeira página. Você não vai na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na oitava, na 21ª. O que tiver na primeira, você já aceitou. E se a primeira tá algo porque um cara, o nome do cara é Ama. É tudo A o nome do cara. Então, o cara está lá na frente porque ele colocou no buscador, né? Então, de repente, o que vocês pegaram não é real. A internet é muito boa, mas é igual ao mundo real. No mundo real tem coisas falsas. Na internet tem coisas reais e coisas falsas. Então, a gente precisa saber lidar com isso, né? Uma pessoa que deve passar por muitas dificuldades é a Sandra. A questão da história. Quanto mais a gente está se aprofundando na história hoje, a história no passado está sendo modificada. Então, o que você aprendeu, né? Eu tento me alicerçar assim, né, colegas? Né? Eu sei enquanto sei. Porque daqui a pouco o que eu sei não vale mais, porque um grupo, né, pegou a ciência, a balizou cientificamente, portanto, virou fato, não é mais realidade que eu nasci no Belenzinho. Para falar a verdade, eu não nasci no Belenzinho, eu nasci no Paraíso, gente. No bairro do Paraíso, tá bom? Vamos lá, o que vocês acharam de hoje? Hoje eu fui muito lento, hoje eu fui normal. Foi normal? Foi boa, mais ou menos, o que está faltando? O que vocês gostaram? O que o Chico e a Maria estão rindo ali? O que é que vocês dois estão rindo aí, seus chatos? Eu falei que normal você nunca é. Obrigado, querido amigo. Vocês viram que, vocês já viram que é intimidade, né? Intimidade é fogo. Eu amo esses dois aí. Amo vocês. Brincadeira. Não, não. O Chico, por gentileza, cara, brinque sempre. Sem humor a gente não anda, cara. E vocês são queridos, tá? Obrigado. Você também. É, linda, olha lá. E aí, gente, o que vocês acharam? Vamos lá, vamos discutir. Eu achei espetacular você voltar lá para a pré-história para começar a explicar a questão da escola, a questão de dormirmos deitados olhando para o céu. Eu achei assim espetacular e eu não sabia também que Chover. Acho que é essa, tem desenhos de épocas completamente diferentes na mesma parede. Não é louco isso, Arthur? É absurdo, é muito maluco. Porque eu precisava trazer para vocês um jeito da escolaridade, da transmissão do... a palavra transmissão, tradição, a tradição do conhecimento. Então, a chover, para mim, é típico, porque tem obras ali que tem a distância... Arthur, 10 mil anos, cara! É muito maluco isso. É muito, cara. 10 mil anos. E aí? Então, né? Por que o cara passou lá 10 mil anos depois e viu aquilo? Ele viu aquilo, recebeu, olha aí, Kabbalah, recebeu o conhecimento e foi lá lavrar, cara. Foi lá. Por causa do conhecimento passado. Olha que lindo. É lindo, é lindo. E é belíssimo demais. O que está desenhado ali é belíssimo demais. Não, nossa. Quem está falando, gente, é um cara que desenha muito. Esse cara aqui, o Arthur, desenha muito. E se ele está elogiando muito lá... Agora, Arthur, não é muito um desenho daquele formato, ter 10 mil, 30 mil anos, cara? É chocante, é chocante. É chocante. Porque ele tem linhas, ele é agradável, ele é terminado. Parece que a pessoa quis desenhar daquela maneira, como não foi impulsivo. Parece que ela está planejada. É lindo demais. E vamos lá. Nós estamos dentro de uma caverna que, naquela época, o cara já pagava a conta de luz, né? Então, por isso que ela era toda iluminada, ela era toda visível.
O cara estava com uma short, não, a short é bonito, né, Sandra? A short é mais da época da Sandra. Ele estava lá com um pedaço de árvore, com umas folhas ali, passou no petróleo, lascou a pedra e colocou fogo e entrou. Aquilo vibrava assim lá dentro. E o cara consegue aquela qualidade de desígnio, vai se ferrar. O cara... Rogério, Oi, querida. você acha que eles tinham realmente consciência que eles estavam fazendo arte, que eles estavam... Não, você né? sabe que não. Aquilo é magia para eles. Imagina. Então, Aquilo é magia. Bem, agora, olha só. Eu agora preciso dar um passo. O Chico me falou da minha normalidade. Eu vou dar um passo para trás. Pelos meus estudos e pelo meu conhecimento, não sabiam. Não sabiam. Agora, se de repente alguém... É que, gente, eu estou num momento que eu estou duvidando muito dessas civilizações. Eu acho... Gente, ó, eu estava lendo, saiu a semana, já tem 10 dias que saiu, que as primeiras trocas celulares da nossa existência aqui no planeta, o planeta tem 4,5, né, bilhões de anos. A nossa existência tem 2,7, enquanto célula. Tá? Agora, o planeta ele está estático, legal como planeta, entre 1 bilhão e 800 milhões de anos. Ele está como é. Por que a gente só foi aparecer como egiptopitecos há 33 milhões de anos atrás? 33 milhões de anos atrás. Será que nós não tivemos outro tipo de hominídeos? Não estou entrando em teoria de OVNI, não. Estou falando de planeta mesmo. Que eu também gosto da teoria de OVNIs, que eu acho bem legal. Eu e um amigo meu fizemos o primeiro evento de ufologia aqui em São Paulo, gente. O primeiro evento. Você ri, né, Arthur? Mas é verdade. Eu um querido amigo, que virou antiquário também. É um queridão aí. Fizemos o primeiro evento aqui. Tinha mais gente, agora eu não lembro de todos, tá? Mas foi bem legal, bem legal. Isso deve ter uns 30 anos. Oi, fala, Mordecai, querido. A Carol me tirou a pergunta que eu estava preparando em termos da consciência dele, da pintura. Muito bem. Mas você no início não falou que a ação vem de conhecimento? É isso que você tinha dito? Conhecimento... Não. Conhecimento traz a sabedoria. Como que é magia? Como é só magia se ele não tinha uma intencionalidade, algum conhecimento de rabiscos, de imagem para colocar isso? Isso, ó. Então aí vem o que o italiano chama hoje, tá, de copisti. Tá? Quer ver que legal? Meus pais não precisam me ensinar a fazer sexo. Se ninguém me ensinar a fazer sexo, eu estou falando eu, ser humano, eu vou saber fazer. Porque não vou adquirir o conhecimento, mas tenho essa sabedoria. Por quê? Porque está aonde isso? Não é intuição, é instinto. É instinto, tá? Então, quando eu sinto uma dorzinha na bexiga, eu preciso me aliviar. Olha, aí é a natureza, é instinto. O que eu estava discutindo hoje, o que tá também... Aí o Chico vai ficar no reinado hoje aqui. Porque realmente as coisas que estão... É que parece que conforme você vai estudando, as coisas vão se encaixando. E principalmente, Mordecai, as coisas não se encaixam, cara. Então, se nós adquirimos a consciência há 2 milhões de anos, né, a consciência ela vem na mente, que ela existe. Lembra? O cérebro, você básico aqui, meu colega físico, né? A base do cérebro é só de potássio, é a base. Aí ele cria um sistema elétrico, né? E aí que você tem esse sistema de trocas e você tem os dendritos que fazem tudo isso funcionar, dendritos do grego, árvores, né? Você tem essas ligações, e quanto mais você vai ligando, esses dendros
Eles vão tendo ramos maiores. Aí você vai ter Alzheimer ou não, né? Estou sendo simplista. Então, o cérebro nosso ele foi aumentando não por causa da mente. O cérebro ele foi aumentando por causa do tamanho do nosso corpo que foi aumentando. Como assim, Olívio? Imagina, o nosso cérebro, o cerebelo, ele tem que cuidar de um intestino, tá? Enorme. O coração, os pulmões, os rins, o fígado. Então, o cérebro ele mantém a natureza da vida, corpo funcionando. Aí, em um determinado momento, pau! Eu sei que eu estou dentro de um corpo. Cara, imagina isso! Então, o número que eu estou achando hoje, né? Então, vou atrás do Antônio, de neurolinguística, pego um outro cara no Canadá, você vai pesquisando. E a internet é fabulosa para isso, só que você tem que procurar no lugar certo, né? Tem que ir realmente nas nossas academias. Aí eu sou, Mordecai, aí eu sou totalmente acadêmico, cara. Aí eu não viajo, eu vou para a academia mesmo. Eu me alicerço nesse conhecimento. Só que esse conhecimento não se tem. Nós não sabemos quando surgiu mais ou menos a consciência. O spread que se dá é de 1 milhão de anos, cara, talvez 2 milhões. E aí eu começo a pensar que o que aconteceu para a gente mudar? Teorias que existem, a teoria que o nosso Gaia Terra, ela não é dura. O planeta Terra ele é vivo. E os polos se modificam a cada 200, 250 mil anos. No momento agora ele está se modificando, o polo magnético. Como o meu pensamento, como o meu cérebro funciona eletronicamente, se a Terra muda eletromagneticamente, será que essa mudança cerebral não ocorreu por causa da mudança dos polos em um determinado local que um ser humano se encontrava? Aí ele desceu da árvore, ele começou a tomar menos sol, né? Ele ficou de pé, e aí ele começou a comer mais cereais. Então, ó, mudança de alimentação, mudança de temperatura e mudança de polos. Será que isso e mais algo que eu nunca vou saber, eu gostaria de saber, constituiu a mudança do instinto para a consciência? Entende, meu querido? Isso é lindo, cara. Isso é neurociência, né? Isso é neuroquímica. Eu adoro essa palavra. Isso é metaquímica, metaciência, né? Isso é bem legal, né? E tudo pede, as palavras não são mais suficientes. Kant é mágico, Immanuel Kant é mágico. Ele fala, para cada novo pensamento, devemos criar novas palavras. Né? Isso é muito importante, porque as palavras hoje, a gente está percebendo, né? Eu tenho dificuldade com sinônimos, a Carol que não aguenta mais quando a gente vai conversar. Que para mim não existe sinônimo. Se é outra palavra, é outra palavra. Né? Claro que a gente precisa da tradução, mas aí a gente está na superfície, né? Falar em um idioma, falar em outro, é superfície. Se você vai mergulhar 1 metro, 2 metros, aí começa a ficar difícil. São 2 gravidades, né, cara? Mergulhou 2 metros, são 2 gravidades. Então, a coisa vai ficando densa ali. Né? Não é à toa que o tubarão percebe o quê? Né? Já ouvi falar em 40 quilômetros. É uma viagem, né? Mas vamos falar em 2 quilômetros o sangue. Porque é outra frequência, né? A diferença do ar, né? E a diferença da água. Então, talvez a reunião do aspecto da mudança de polo, da mudança de temperatura, né, e a mudança do corpo por uma necessidade, né, de ter que descer das árvores, né, eu acho que aí criou-se isso, e aí nós vamos criando as palavras. Né? O ser humano, ele usa... Para que nós usamos as palavras? Por quê? Para ter poder sobre as coisas. A partir do momento que eu nomeio algo, essa coisa me pertence. Né? Estou sendo simplista, dá para discutir muito isso. Tá? Mas você nomeou alguma coisa, é como a palavra chama. Né? Por favor, o João pode falar alguma coisa?
Eu chamei o João, mas como não tem ninguém para colocar chama, fogo com o nome de João, ele não vai aparecer. Então eu chego, Mordecai, por favor. Opa, ó, você tem ó, chamar. Você tem um fogo aceso. Quer ver? Ó, Marta, né? Olha lá, Nineta, né? Beth, né? Sandra, Carol, Leila, Chico e Maria, Nilson, Zilá, Nelly, Valzinho, né? Arthur, deixa eu ver quem faltou. Pati, eu falei? Pati. Quem vai brigar comigo que eu não falei o nome? Olívia. Sônia. Eu falar o livro. Sônia! A Sônia. Eu amo! Não, não, não! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E o pior é que ela está bem na minha frente aqui, ó. Ai, você é querida, Sônia, você sabe. Mordecai, como o Chico, né, me colocou o epíteto aí, o apelido, né, cara? Não dá para ser normal, né, cara? Conhecimento é que entre nós, né? Eu pago minha conta de luz, sim, tá? Meu condomínio vence no sábado, mas eu vou pagar na segunda. Mas foi uma boa explanação, boa, simples, nem não simples, mas boa, como você foi e voltou, você fez um estudo interessante do que vem a ser o desenvolvimento humano dentro de todas as variáveis que existem, né? Que não é tão simples, né? Isso é base para um estudo, para uma reflexão boa, bacana, que você nos propõe sempre. Temos que estudar, saber mais. Temos. E a gente, como acadêmico, né, cara, a gente percebe como é fácil a gente se enganar, né? Então, tem que alicerçar-nos. Por isso que a academia, ela é difícil, mas ela tem que ser difícil e você tem que lembrar, sempre quando você escreve um texto, você tem que dizer a fonte dele, você tem que lembrar do colega. Isso é humildade, né? Mas você tem porque tem que ter o estudo, tem que ter o caminho, né? Vocês acharam interessante hoje, de onde a gente saiu para chegar no grupo de arte, nos ateliês? Vocês entenderam? E o cara principal aqui se chama Giorgio Vasari. Ele é o cara importante, porque ele que criou a primeira academia de arte, tá? Em 1563. Né? Então, é importante. Falei certo, Adata? Oi, Olívio, pode fazer uma pergunta? Esse gap dessas produções, desses filósofos, etc., para a organização dessas vivências, desse conhecimento em movimentos e escolas, como que se dá, como que se valida isso? Porque provavelmente não é na época em que ocorre, né? Então, qual é esse gap de tempo e como que é esse processo de organizar todo esse conhecimento em movimentos artísticos, históricos, sei lá? Você viu que você já respondeu, né? Não tenho ideia da resposta. Não, até eu acho legal, você foi, e para mim, né, na minha forma de te ouvir, então, às vezes é isso, hein, gente? Às vezes olha, eu estou me lendo agora, né? Às vezes, quando eu estou ouvindo algo, eu já vou entrando na pergunta e na resposta e eu vou achando a resposta na própria pergunta, tá? Às vezes é uma viagem minha, eu peço desculpas se às vezes eu faço isso com vocês, que é a minha mente que ela vai funcionando assim. Agora, tentando te responder, existem escolas que são criadas pelo próprio título. Eles criam isso, tá? Então, quando você pega, por exemplo, o dadaísmo, que deu a base, uma base importante, tá? Vocês lembram aqui, o dadaísmo, o cara abriu o dicionário, pegou a palavra dadá, que quer dizer cavalinho de ferro, cavalinho de madeira. Da onde surge o dadaísmo? Então, eles escolheram um nome randômico, aleatório. Só que esse dadaísmo que deu base depois para André Breton pensar, né, na escrita automática em 1919, em 1924 ele escreve o primeiro manifesto do surrealismo. Então, e a última que está à frente
Vanguarda. A Vanguarda. última, obrigado, a última vanguarda. A última vanguarda. Então, obrigado, Carol. Então, o que acontece? Existem circunstâncias que estão formadas no momento, sim, tá? Porque juntou-se pessoas. Não sei se é um grupo, se é uma escola, tá? Mas existem outras que surgiram principalmente no século XVIII, no Iluminismo. Porque no período iluminista, não podemos esquecer que surge com o Diderot, de Lambert, né? O gigante, o Encíclopes, né? A enciclopédia, tanto a enciclopédia francesa no bairro da Moca e a enciclopédia inglesa no bairro do Paris. Foi legal essa ou foi ruinzinha essa? Chico, gostou dessa piada ou foi péssima? Eles vão acreditar. Não, para, claro que não, né? Então, mas quando surge, porque a pergunta é, por que surgiu, né, o cara que mais... Bem, claro que Voltaire fez parte também da escrita, mas Voltaire, ele entrou para escrever enciclopédia porque ele já era importante, ele entrou porque estava aparecendo algo legal. Quem mais perdurou ali foi Diderot, né, e de Lambert, né? Agora, eles tinham bebido já de um conhecimento inglês. Os ingleses, a gente não fala muito, mas os caras até hoje, eles moram numa ilha, gente. E até hoje eles controlam o mundo. Isso é forte, hein? Isso é forte. Estou entrando, Val, na linha antes de Pitágoras. Um dia a gente pega, Carol e Sônia, a gente pode pegar aqui uma palestra só sobre sociedades secretas. Aí é legal. Aí, Chico, aí você vai me chamar de anormal, cara. Aí é legal pra caramba. Ó o Val, sem vergonha. O Val já faz tremenda. O Val... Sim. É bem legal. Não, e principalmente o período da Sandra, né? Tem muita coisa naquela época, é muito legal. As ordens. Então, Cláudia, você tem esses movimentos que foram criados per se, em momentos que foram dados os nomes no Iluminismo, que pegaram, olha, aqui agora é a Idade das Trevas, não é a Idade Média, não, é a Idade das Trevas. Aqui é o Renascer, tá? Então, você pega o século XVIII, os caras começaram a enumerar tudo isso, né? Então, é complexo. Tanto a palavra disciplina, né? A primeira vez que teve, né, disciplinas fortemente, onde você tem uma pluridisciplina, multidisciplina, né? Spoiler no século XVII e XVIII. Né? É bem legal. Lá que você tem um monte de disciplinas iguais às gavetas na casa da parte. Tem um monte de disciplina, tem um monte de gaveta. Eu adoro gaveta, adoro gaveta, adoro gaveta. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Que mais, gente? Tá bom? Cláudia, você cortou o cabelo também? O Mordecai... você lavou? Tava na hora, né? Tava. Hoje é dia. Mordecai também cortou o cabelo. Cortou, Mordecai, ou não? Tá bom, tá bom. O meu eu vou cortar, acho que daqui a 3 dias. Oi. Beijo. Vai lá. Até amanhã. Olívio. Oi, querido. Essa pergunta da Cláudia em relação às escolas, não sei, deixa eu ver se eu queria entender uma coisa. Cláudia, se me interrompa também. Essas escolas, elas passam de um nível para outro através de esgotamento? É brusco ou é normal? Esgotou o assunto, o tipo da escola e vai para outra? Não sei se a pergunta é pertinente. Nossa, ela é. Olha, de novo, que interessante. O que você fez, para mim, ficou parecido com o que a Cláudia fez. A resposta veio junto na minha mente. Você citou, na tua pergunta, bastante modelos que existem. Eles vão, sim, eles se cansam. Quer ver? Aqui no caso, deixa eu ver quem está aqui. Ó, a Leila, a Miriam já teve que sair, que ela foi preparar a janta. Nós fazemos parte de um grupo chamado Procoa, que existe desde 2006. Tá?
Desde 2006 que eu estou nele, né? Mas ele está um pouquinho antes, né, Leila? Esse grupo é um grupo antigo de artistas. E, com o tempo, o que foi acontecendo com ele? Pessoas entraram e saíram. Só que o núcleo dele continua até hoje. Né? Vocês vão ver uma exposição, né, Val, que vai ocorrer em novembro. São 12 artistas. A Leila vai fazer parte, a Miriam também. Vai ser bem legal, mas a base desse grupo é o conhecimento, depois a sabedoria. Então, nós já lançamos livros, já lançamos cadernos, a gente tem uma preocupação muito grande com o estúdio, com estudar. Então, nós temos todas as segundas-feiras de manhã um encontro. Por isso que eu não aguento mais ver a Leila aqui. Toda segunda-feira a gente se encontra, né, querida? E lá a gente discute. E lá tem a Lúcia, que ela pega o otário do Olívio e fala, não, o Olívio tem que sair cedo, ele tem que falar alguma coisa para nós agora. Aí os tapados lá ficam me ouvindo durante uma meia hora, 40 minutos. Mas, então, esse é um grupo que tem há muito tempo e ele foi crescendo. Agora, tem um grupo aqui em São Paulo, quer ver que interessante? Ó, vocês vão lembrar. Petkov, Gershman, Zé Roberto, Aguilar, Cláudio Tosi, Cassiporé Torres. São todos meus amigos que eles se intitulam Grupos Sem Galeria. Porque eles sempre trabalharam com eles próprios nas vendas. E, claro, que trabalhavam com algumas galerias também. Então, eles formavam um grupo? Não, porque eles não ficavam juntos, mas eram todos amigos do mesmo período, anos 60, anos 70, onde tiveram todos eles juntos até hoje, né? Alguns, infelizmente, já faleceram, como o Granato, como o Gershman, né? São amigos que já faleceram, né? Então, eles andavam juntos, criavam juntos, mas fizeram um grupo, tipo o Grupo Santa Helena, que era um prédio. Por que esse grupo se chamava Santa Helena? Porque era um prédio onde fica o Corpo de Bombeiros hoje, na Praça da Sé. O nome do prédio era Santa Helena. Então, lá, quem era lá? Né? Eu fiz essa exposição do Grupo Santa Helena na Slavieri Guedes, na nossa galeria. Lançamos um livro até, né? Um livro não, um catálogo, não tem ISBN, onde você fala do Volk, você fala do Rebolo, você fala de vários que fizeram parte. Então, Mordecai, esses grupos, eles existem, eles crescem ou não, eles brigam ou não, eles se modificam ou não. Agora, uma coisa eu afirmo, eles nunca são os mesmos. Eles sempre mudam de algum jeito, para melhor, para pior, para cima e para baixo. Agora eu vou morder a língua, né? Porque o meu ditado que eu falo para mim é sempre esse. A única coisa certa no universo é a incerteza. Então, tudo tem que mudar. Né? Então, tudo muda. Você sabe, isso é lei de física, né, cara? Tudo está o tempo todo, né? Aí é complexidade matemática, né? Então, aí é legal. Então, eles estão juntos, não estão, ficam juntos, brigam em si. Né? Eu tinha um grupo de investimento na minha galeria, chamada de G11. Eu resolvi, todas as quintas-feiras, dar um drink para os meus amigos ricos, né, investidores, todas as quintas-feiras. Eles iam para lá, chegavam às 18 horas, esse grupo, né? Até surgiu uma revista que era para partir sobre a revista Exame, não. Era uma revista Época, era para vencer a revista Época, essa revista que foi lançada. Nós somos a capa da revista. Esse grupo perdurou durante um bom tempo, né? E todos, eu era o mais novo do grupo. Aí me elegeram presidente do grupo. Olha só, tá? Eu era o mais novo. Imagina você se tornar leão no meio de leões. Eu era um gatinho ali para os caras, mas eu tinha a galeria, eu recebia os caras. E os caras eram todos, não posso falar em nome de nenhum deles, que vocês conhecem a maioria deles ali, tá? E agora, olha, por que eu estou falando isso? Foi uma das melhores escolas que eu tive na minha vida. Que os caras me colocaram para ser presidente porque alguém tinha que tomar conta.
nada como o dono da casa. Eu era simplesmente o dono da casa. E aí os caras... só que esse grupo se reuniu, a princípio, para bater papo. Aí, mais ou menos 3 meses depois, eram todos homens de negócio. Nós começamos a fazer negócio entre nós. E aí nós criamos um sistema de divisão do negócio feito lá dentro. Aí nós criamos o G11, que originalmente nós éramos em 11 e atingimos 23 homens. Foi muito legal, cara. Então, um estava vendendo barco e queria trocar um barco com um terreno. Naquela época, a Berrini não é o que é hoje. Então, tinha um terreno sendo vendidos na Berrini. Então, o cara queria trocar um barco por um terreno na Berrini. Era muito. Aí, não. E aí entravam as obras de arte, né? É muito legal. Então, são grupos. São grupos que envolvem arte, envolve sempre tem que ter o azeite, né? Que nome eu chamo aqui de azeite? O dinheiro. Né? O dinheiro é como nós aqui. Nós estamos aqui, acreditem, nós estamos gastando dinheiro por estarmos aqui. Né? Olha, a Cláudia gastou mais de todos, que ela teve que tomar banho, gastou água, eletricidade, né? Então tem todo Perfume. Perfume. Ah, que linda! Acreditem, eu tomo banho para dar essa aula. Chega no fim de tarde, eu deixo de tomar banho de manhã, tá? Na quinta-feira, e daí eu faço a minha ginástica no finzinho da tarde, faço a ginástica, tomo banho e venho dar aula. Para ter um ritual, né? Ó, de onde vem a palavra ritual? Vem do sânscrito rio, né? Você tem que ter um caminho, uma confluência, né? Eu já tô... Chico, tô começando a viajar, Chico. É o meu chá, cara. Acabou o chá, acabou o chá. Tem tudo a ver, porque Rio tem curso, né? Olha aí, ó, olha que linda, ó. Pegaram? Tem o curso. Linda. Nossa, você foi tão cínica, tão legal. Adorei. Posso acrescentar uma coisa? Sempre. Duas, na verdade. É assim, uma é em relação ao cérebro humano, ele parece ter crescido na medida que o homem começou a cozinhar os alimentos. Porque o cozimento faz com que você consiga absorver mais, né? E o cérebro é um dos órgãos que consome mais energia. Sim. Então, só cozinhando, fomos capazes de alimentar esse cérebro, né? E quem mais? Outra coisa que eu vi outro dia, que descobriram uma concha de uns 30 mil anos numa caverna. Eu não vou saber dizer em que caverna, mas ela tinha um furo. Se você quiser, eu pego o nome. Eu não me atento. Tá bom, não, para, eu estou brincando. Manda, é conhecimento. Aqui nós estamos em casa. Tinha um furo nessa concha que, quando você assoprava, assim, era um furo feito pelo ser humano, era uma concha, enfim, era um utensílio, digamos, né? Ou um instrumento, né? E era um instrumento de som, tinha uma nota que acho que era um dó e olha isso. ré sustenido, enfim. Foi encontrado dentro de uma caverna. Nossa, isso eu desconheço, que legal. Vou ver e isso. Acho que tem relação com tanto a acústica de dentro da caverna, quanto estado o ritual. De consciência. Obrigado. Bom, eu estou estranhando uma coisa hoje, gente. A Marta está muito quieta. Vocês não estão estranhando isso? É verdade, Olívia. Vou contar, porque estou com uma obra aqui em casa ficando louco. Ai, caramba, bate nos caras aí. Não, então saíram agora, porque a aula toda tentando resolver esse problema da obra.
No fim, não resolvi nada. Por isso que eu estou... Emprestei, mas é uma coisa que eu gostei muito dessa aula e que eu tenho certeza que é arte, foram as mãozinhas na Argentina. Ai, aquilo é fantástico, não? Imagina. Aquilo é muito decorativo também, então eu acho que aquilo é arte. Os caras tinham consciência que estavam fazendo um enfeite, eu não sei, eu acho que sim. Pelas cores, pelo... Tudo. É muito artístico aquilo, realmente a gente nota. Eu acho que é lindo. Eu acho que é algo que ela me toca muito, aquela obra, sabe? É uma obra que me deixa... Ela é. Gente, eu vou ter que sair. Aonde você vai? Toda quinta-feira eu tenho um encontro de coral. E aí começa às 8, e aí fica super em cima da hora sempre. Sim. Eu saio, mas eu tenho que sair. Obrigado pela beijo, bom coral, Betinha. Obrigada, um beijo. Canta por nós lá, canta por nós. Vou cantar. Tá. Tchau. É lindo. Olívio, olha isso. É linda. Eu acho isso muito artístico. Como é que eles não sabiam que era artístico? Eu não acredito. Né? É muito legal, é muito legal. Parece uma decoração mesmo, né? Não sei. Muito bonita agora, essa. Aproveitando a Marta, cadê a Nelly, gente? Nelly, ela está oculta. Hoje. Nelly. Tô aqui. Ah, bom. Você está aí, né? Tô, só não estou apresentável, mas estou... tá bom. Apresentável. Olha, eu estou imaginando como você... Olha, eu estou... Não. Estou imaginando. Não imagine. Tá bom. E outra coisa, Olívio, você estava falando de OVNIs, eu me lembro, aos 30 anos atrás, eu tinha um professor, que você vai conhecer, que é o Salvatore de Salvo, que era um grande conhecedor de OVNIs. Nossa, conheci muito! Ele, para mim, é uma referência como OVNI, né? Então, ele foi meu professor na FEI de Química, era bem velhinho já faleceu. Não, e ele era engenheiro, mas era ligado a essa questão toda lógica. Ele era primo do Val, você sabe disso? Não. Acho que não é do tempo do Val, não. É que o Val está conservado, o Val está com 132 anos. É o Salvatore por aí. Eu posso explicar, é que nos encontramos em anos-luz. Não, eu vou falar uma coisa que para o Val faz sentido, foi na outra encarnação. Para ele faz. Gente, isso está sendo gravado, hein? Opa! O portal foi outro. Tá bom. Mas o Salvatore realmente uma referência.